Olá, amigos, um bom dia para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, sábado, bom sábado, tempo bom em todo o sul do estado de Santa Catarina. Está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Questão. Claro que o Esporte em Questão começando mais uma vez de forma contente, de forma alegre. Ontem o Criciúma venceu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. O Tigre que, desde que assumiu o técnico Luiz Carlos Vinck, vem fazendo uma boa campanha, né? Empatou com o Luverdense, perdeu no finalzinho para o Juventude, quase arrancou o empate do Juventude lá em Caxias do Sul, venceu o CRB, estava vencendo o Figueirense por 2-0 lá em Florianópolis, permitiu o empate e ontem venceu mais uma. Criciúma conquistou um triunfo em cima do Guarani, que está no G4, é o vice-líder da competição, 3-2, com a estreia do centroavante Lucão, jogador que foi o próprio técnico Luiz Carlos Vinck que trouxe, jogador da confiança do treinador Carvoeiro, fez 2 gols, caiu nas graças da torcida e o Criciúma nos últimos 9 pontos conquistou 7, ou seja, uma média muito boa. O Tigre está fora da zona do rebaixamento e agora já começa sim a pensar na recuperação total do Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que a gente vai conferir daqui a pouquinho os lances desse jogo, os gols da partida, da vitória do Criciúma diante da equipe do Guarani. Claro que também nós vamos relembrar o jogo da terça-feira passada, onde o Criciúma vencia 2-0, o Figueirense acabou empatando em 2-2. Vamos falar de Série B, a rodada de terça-feira, os jogos de ontem. Vamos projetar a Série A, que tem rodada nesse final de semana, mas também vamos conferir os gols da Série A do meio da semana. Tem o sorteio da Libertadores da América, o sorteio da Copa Sul-Americana, tem a preparação da seleção feminina de futebol, tem o amistoso da seleção brasileira contra a Austrália, tem basquete, tem muita coisa legal. É o Esporte em Questão que está só começando na TV Primavera. Então, seja muito bem-vindo. Legal, você pode interagir conosco no nosso 985056342, 985056342, esse é o WhatsApp e o Torpedo aqui do Esporte em Questão, da TV Primavera, 985056342, tema livre, fala o que você quiser, elogia o Lucão, elogia o Luiz Carlos Vinck, está feliz com a campanha do Criciúma, ainda tem que melhorar muito, qual a sua opinião? 985056342, lembrando que nós também estamos na nossa live, ao vivo na internet, para você acompanhar o Esporte em Questão em qualquer parte do mundo. Acesse a fanpage da TV Primavera, a fanpage oficial da TV Primavera, facebook.com/TV Primavera, facebook.com/TV Primavera, curta a fanpage da TV Primavera, compartilhe a nossa live, estamos ao vivo também na nossa página no Facebook. E a gente começa falando, claro, sobre o clássico de terça-feira. O Criciúma foi a capital do estado, encarou o Figueirense, estava vencendo 2-0 e no finalzinho 2 bobeiras fizeram com que o Figueirense ou o Criciúma cedesse o empate. Mas o Criciúma já vem dando melhoras, sinais de reação no campeonato. E a gente confere os melhores momentos do clássico Figueirense e Criciúma agora no Esporte em Questão. O Figueirense começou assustando. Osman recebeu em profundidade e ficou cara a cara com o goleiro Luiz. Porém, para a sorte do Carvoeiro, o lance foi anulado, pois o atacante do Figueira estava impedido. Agora o Figueira tentou pela direita. No cruzamento de Dudu Vieira, a zaga do Tigre foi bem e interceptou antes da conclusão do ataque alvinegro. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o tricolor foi mortal. Fabinho Alves foi ao fundo e cruzou. Douglas Moreira de cabeça mandou para as redes. Criciúma 1-0. O Figueirense tentou responder. Iago entrou na área pela esquerda e bateu cruzado. Ninguém do Furacão conseguiu completar para o gol. Novamente o Figueirense tentou no abafa. Na confusão dentro da grande área, melhor para o Criciúma, que viu a bola se perder pela linha de fundo. No segundo tempo, Figueira tentou de novo. Enan girou dentro da área, porém o chute saiu fraco e Luiz praticou a defesa. Cruzamento da esquerda, Jorge Henrique tentou de cabeça. A bola bateu no marcador do Criciúma. Os jogadores do time da capital ficaram pedindo pênalti. E aí, foi ou não foi? Olha o Tigre de novo. Silvinho desceu pela esquerda e cruzou na medida para Douglas Moreira bater de primeira. Criciúma 2-0.
Figueirense foi para o tudo ou nada. Zé Antônio de fora da área soltou o sapato. Luiz praticou a defesa. E o Figueirense conseguiu marcar. Luiz arriscou de fora da área. A bola desviou em Rafael Silva e enganou o goleiro. 2-1. O empate do Figueirense nasceu em um lance muito parecido com o primeiro gol do time da capital. Novamente Luiz arriscou de fora da área. O chute foi na gaveta. Belo gol. Final, Figueirense 2, Criciúma também 2. Pois é, que pena, né? O Criciúma vencia 2-0 até os 36 minutos do segundo tempo. Em 2 minutos levou 2 gols e acabou perdendo 2 pontos. Essa é a verdade. O Criciúma perdeu 2 pontos lá em Florianópolis, mas mesmo assim não dá para reclamar em vista daquilo que nós estávamos observando no início do Campeonato Brasileiro, onde o Criciúma perdeu 3 partidas consecutivas. Houve uma melhora significativa e agora a esperança do torcedor carvoeiro é que o tricolor de fato engrene no campeonato, fique longe da zona do rebaixamento e, por que não? Comece a pensar aí no acesso para a Série A, por que não? 985056342, 985056342, esse é o nosso WhatsApp, o nosso torpedo, para que você possa interagir conosco. Mas terça-feira não foi só o dia que o Criciúma entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, não. Ontem, o Criciúma também entrou em campo, o Tigre jogou diante do Guarani, vice-líder da competição, e foi o jogo da estreia do Lucão. Ah, Lucão, se todos fossem iguais a você. O Tigre mostrou mesmo que estava a fim de vencer. Logo aos 2 minutos de partida, Silvinho entrou na área e bateu cruzado para marcar. Criciúma 1-0. Confira no replay que a bola passou por baixo do goleirão do Guarani. Mas o Bugre Campineiro também mostrou que não veio a Santa Catarina para brincar. Depois da bomba explodir na trave, Evandro completou para o gol vazio. Tudo igual no Heriberto Wilson, 1-1. Porém, entrou em cena um estreante. Lucão aproveitou a grande jogada de Douglas Moreira e, com tranquilidade, bateu no cantinho do goleiro adversário. Tigre na frente novamente, 2-1. Agora repare neste lance. A bola foi recuada para o goleiro Leandro Santos. O camisa 1 do Guarani deu bobeira e tentou fazer uma graça. Lucão não estava a fim de brincadeira e mandou de carrinho a bola para o fundo do gol. Delírio da galera carvoeira. Criciúma 3-1. E olha que o tricolor poderia ter marcado o 4º gol. Silvinho cruzou para Caio Rangel, que bateu cruzado. A bola passou perigosamente em frente ao gol do Guarani e se perdeu pela linha de fundo. E agora foi a vez dos visitantes descerem para o ataque. Cruzamento da esquerda e Claudinho de bico mandou para o fundo das redes. Era o segundo do Bugre. Mas não havia tempo para mais nada e o Carvoeiro conquistou sua segunda vitória na competição. Final, Criciúma 3, Guarani 2. É o terceiro jogo do Tigre seguido sem derrota. Com o resultado, o Criciúma dormiu fora da zona do rebaixamento. Agora o tricolor ocupa a 15ª colocação com 8 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Tigre vai viajar até Londrina, onde irá encarar o Londrina pela 9ª rodada da Série B. A partida será disputada no Estádio do Café e está agendada para as 8h30 da noite. Legal, bela vitória aí do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série B. Mais uma vitória do Tigre na competição. E claro que o torcedor carvoeiro está bem empolgado. Como a gente já falou, o Criciúma agora é o 15º, tem que esperar a rodada terminar, pode voltar para a zona do rebaixamento, dependendo de uma combinação de resultados, mas é pouco provável que isso acabe acontecendo. Próximo compromisso do Criciúma, portanto, no Campeonato Brasileiro da Série B, está agendado para terça-feira, 8h30 da noite, no Estádio do Café, diante da equipe do Londrina. Outro compromisso extremamente difícil, mas que o Criciúma vai precisar tirar mais um pontinho, quem sabe, lá do Londrina, né? Um empatezinho lá, nada mal, com a estreia do Lucão ou com a sequência do Lucão. O problema é o Barreto, que foi expulso ontem e não vai poder jogar. O Criciúma não tem primeiro volante para essa partida. A gente vai tentar entender ou vamos observar o que o Luiz Carlos Vinck vai armar para esse confronto importantíssimo de terça-feira diante
da equipe do Londrina. Mas vamos fazer o seguinte, vamos retroceder lá para terça-feira e vamos conferir os gols da rodada, os gols de toda a rodada completa, terça-feira, a 7ª rodada da Série B. Confere aí. Em Campinas, o Guarani venceu o Paysandu de Belém do Pará. Brian Samúdio de cabeça fez o primeiro do Bugre, Guarani 1-0. Novamente Brian Samúdio e novamente de cabeça, deu números finais ao marcador. Final, Guarani 2, Paysandu 0. Em Recife, duelaram Náutico e Paraná. Vinícius aproveitou a bobeira do goleirão e fez o primeiro dos donos da casa, Náutico 1-0. Minho empatou para os visitantes 1-1. Robson virou para o Paraná. Final, Náutico 1, Paraná 2. Em Londrina, tivemos Londrina e Oeste. Germano, cobrando pênalti, fez o primeiro do Tubarão. Londrina 1-0. O Oeste empatou com o Mazinho. Final, Londrina 1, Oeste também 1. Em Alagoas, jogaram CRB e Vila Nova de Goiás. Marcos Paulo abriu os trabalhos para o Vila. Vila Nova 1-0. Ítalo empatou para o CRB 1-1. Giovani garantiu a vitória para os visitantes. Final, CRB 1, Vila Nova de Goiás 2. Em Florianópolis, o clássico entre Figueirense e Criciúma. Douglas Moreira fez o primeiro do Tigre, Criciúma 1-0. Douglas Moreira, pegando de primeira, fez o segundo do Carvoeiro, Criciúma 2-0. Luíde descontou para o Figueira, 1-1. E Luíde novamente decretou o direito de igualdade na capital. Final, Figueirense 2, Criciúma também 2. Em Goiânia, o Goiás recebeu a visita do Boa Esporte de Varginha. Vitor Bolt fez o primeiro do Esmeraldino, Goiás 1-0. Thiago Luiz ampliou a vantagem do Goiás, 2-0. Carlos Eduardo fez o terceiro dos donos da casa, Goiás 3-0. Douglas Assis descontou para o Boa, 3-1. Mas Pedro Bambu tratou de fechar o caixão dos visitantes. Final, Goiás 4, Boa Esporte de Varginha 1. Em Caxias, no Rio Grande do Sul, Juventude atropelou o ABC de Natal. Thiago Marques fez Juve 1-0. O Alacer fez o segundo do time da Papada, Juventude 2-0. Ramon fechou o marcador. Final, Juventude 3, ABC 0. Em Belo Horizonte, tivemos América Mineiro e Internacional de Porto Alegre. Nico Lopes fez o gol do Colorado. Inter 1-0. Rafael Lima empatou para o Coelho. Final, América Mineiro 1, Internacional também 1. Em Fortaleza, o Ceará foi derrotado para o Santa Cruz de Recife. Porém, o Vovô saiu na frente com este gol de Pedro Quem. Ceará 1-0. Léo Lima empatou o duelo para o Santinha, 1-1. Bruno Paulo virou para a Cobra Coral, Santa Cruz 2-1. Ricardo Bueno fechou o placar. Final, Ceará 1, Santa Cruz 3. Em Cuiabá, o Luverdense recebeu o Brasil de Pelotas. Ricardo abriu a porteira. Luverdense 1-0. Sérgio Mota fez o segundo para os mato-grossenses. Luverdense 2-0. Rafael Silva ampliou a vantagem do Luverdense, 3-0. Ricardo fechou a goleada. Final, Luverdense 4, Brasil de Pelotas 0. Pois é, e ontem, além do jogo do Criciúma, nós tivemos aí mais partidas que abriram a 8ª rodada da Série B. Vamos conferir os gols da noite de ontem. Em Curitiba, o Paraná venceu o Figueirense. O gol da vitória dos donos da casa veio com Felipe Alves de cabeça. Final, Paraná 1, Figueirense 0. Em Fortaleza, jogaram Ceará e Luverdense. Rafael Carioca aproveitou a bobeira da defesa dos mato-grossenses e mandou para o gol. Ceará 1-0. Léo Cereja empatou para os visitantes e pôs números finais ao placar. Final, Ceará 1, Luverdense também 1. Em Goiânia, duelaram Goiás e ABC de Natal. Carlos Eduardo abriu o placar para o Esmeraldino, Goiás 1-0. O ABC de Natal empatou com Caio Mancha, tudo igual, 1-1. Dalberto virou para o ABC e fechou o placar. Final, Goiás 1, ABC de Natal 2. Pois é, e hoje nós teremos, portanto, o complemento da rodada de número 8 do Campeonato Brasileiro da Série B. Confere os jogos. Em Recife irão duelar Santa Cruz e Internacional de Porto Alegre. Em Varginha jogam Boa Esporte Náutico. Em Belém do Pará, o Paysandu encara o Juventude de Caxias do Sul. Em Alagoas teremos CRB em Londrina. Em Pelotas, o Brasil recebe a visita do Vila Nova de Goiás. E em Barueri, na Grande São Paulo, jogam Oeste e América Mineiro. 98-505-6342, mande seu recado, dê sua opinião, participe e interaja conosco através do nosso WhatsApp, também do nosso torpedo, 98-505-6342. Lembrando que você também pode interagir conosco através da nossa live, facebook.com/TV
TV Primavera. Estamos ao vivo também no Facebook, facebook.com/TV Primavera. Já já nós voltaremos falando de mais esportes. Tem Campeonato Brasileiro da Série A, tem Seleção Brasileira, tem muita coisa legal, não sai daí. Legal, estamos de volta com o nosso Esporte Questão, mais uma vez agradecendo demais a sua audiência, a você que participa, que interage conosco no 98505-6342. Obrigado mesmo para você que também está nos assistindo através do Facebook, facebook.com/TV Primavera, facebook.com/TV Primavera. Fique à vontade para interagir, para participar aí do nosso programa. O negócio é o seguinte: foram definidos os confrontos da Libertadores da América e também da Taça Sul-Americana. O sorteio foi realizado na quarta-feira na sede da Conmebol. Confere aí. Na Libertadores, o Guarani do Paraguai irá encarar o River Plate da Argentina. O Jorge Wilstermann irá pegar o Atlético Mineiro. O The Strongest enfrenta o Lanús da Argentina. O Emelec duelará com o São Lourenço. O Atlético Paranaense decide vaga com o Santos. O Barcelona de Guayaquil enfrenta o Palmeiras. O Godoy Cruz encara o Grêmio e o Nacional do Uruguai pega o Botafogo. Pela Sul-Americana, vamos conferir o confronto dos brasileiros. O Corinthians decide vaga com o Patriotas. O Sport Recife duela com o Arsenal de Sarandi. A Ponte Preta decide vaga com o Sol de América. O Fluminense duelará com a Universidade Quito. A Chapecoense vai pegar o Defensa e Justiça. E o Flamengo vai encarar o Palestino do Chile. Muito bem, aí a participação dos brasileiros na Taça Sul-Americana e todos os confrontos e oitavas de final da Taça Libertadores da América. Lembrando que a Libertadores da América, os confrontos se iniciam já no início do mês que vem, início do mês de julho. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série A. No meio da semana tivemos a realização da 7ª rodada, muitos gols, muitos confrontos. O Flamengo jogando pela primeira vez no Ninho do Urubu ou na Arena do Urubu, o estádio onde o Flamengo acabou adotando, né, a Portuguesa do Rio de Janeiro, fez uma reforma para mandar os seus jogos, fica na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro. Enfim, o Flamengo jogou pela primeira vez lá diante da Ponte Preta e conseguiu uma vitória. Tem jogos importantes, tem clássico, a vitória importante do Grêmio lá no Maracanã. Vamos conferir os gols da 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A rodada iniciou com o Sport São Paulo em Recife. O jogo terminou empatado em 0-0. Em Salvador, duelaram Vitória e Botafogo. Bruno Silva abriu os trabalhos para o Fogão. Botafogo 1-0. Bruno Silva de novo fez mais um para o time da Estrela Solitária. Botafogo 2-0. Gabriel Xavier descontou para o Vitória, 2-1. Chiesa decretou o direito de igualdade na Bahia. Final, Vitória 2, Botafogo também 2. Em Goiânia, o Atlético de Goiás pegou o Avaí. Jorginho fez o primeiro do Dragão. Atlético 1-0. Juan, tocando na saída do goleiro, empatou a partida para o Leão de Floripa, 1-1. Everaldo de pênalti fez o segundo dos donos da casa, Atlético 2-1. Everaldo novamente de pênalti fechou o placar. Final, Atlético de Goiás 3, Avaí 1. Em Belo Horizonte tivemos o confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Sid Clay fez o único gol do jogo e deu a vitória para os paranaenses. Final, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1. No Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu pela primeira vez no estádio de sua responsabilidade na Ilha do Governador, a Ponte Preta. Hever fez as honras da casa, Flamengo 1-0. Leandro Damião fechou o placar. Final, Flamengo 2, Ponte Preta 0. Em Santos tivemos Santos e Palmeiras. O Santos venceu com este gol de Kaique. Final, Santos 1, Palmeiras 0. Em São Paulo, o Corinthians recebeu a visita do Cruzeiro e o Timão venceu. Balbuena fez o gol do triunfo do Coringão. Final, Corinthians 1, Cruzeiro 0. Em Chapecó tivemos Chapecoense e Vasco da Gama. Andrei Giroto fez o primeiro do Verdão. Chape 1-0. Jean empatou para o Vascão. Tudo igual, 1-1. Mas Arthur acabou dando a vitória para os catarinenses. Final, Chapecoense 2, Vasco da Gama 1. Na quinta-feira em Curitiba tivemos Coritiba e Bahia. As duas equipes bem que tentaram, mas a partida ficou empatada em 0-0.
No Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu a visita do Grêmio. Edilson abriu os trabalhos para o tricolor dos Pampas. Grêmio 1-0. Luan fechou o marcador favorável aos visitantes. Final, Fluminense 0, Grêmio 2. Muito bem, vamos conferir então os jogos da 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogos que iniciam hoje. Confere aí. Hoje serão realizados 3 jogos. Em Goiânia, o Atlético de Goiás irá encarar o Atlético Paranaense. No Rio, jogam Vasco e Avaí. Em São Paulo, o Santos encara a Ponte Preta. Amanhã, domingo, tem Coritiba e Corinthians em Curitiba. No Rio, teremos o clássico Fla-Flu. Em São Paulo, outro jogão, São Paulo e Atlético Mineiro. Em Salvador, o Bahia recebe a visita do Palmeiras. Em Chapecó, duelam Chapecoense e Botafogo. E em Recife, o Sport pega o Vitória da Bahia. Segunda-feira, Cruzeiro e Grêmio fecham a rodada. E agora, a gente vai conferir aí parte da entrevista coletiva do técnico Tite, que avaliou o desempenho de seus comandados diante da Austrália. Primeiro eu queria saber, em cima da análise que você faz desse jogo, eu imagino que ela seja um pouco diferente, porque é uma equipe que dificilmente vai jogar novamente esses 11. Então, talvez a sua análise seja mais individual do que coletiva e projetando o que cada jogador poderia fazer se estivesse no meio de todos os titulares. É assim que você vai analisar cada um. E daqueles jogadores que não jogam sempre ou não costumam ser convocados por você, algum te deixou o sentimento depois desses 10 dias, assim, tenho que levar ele de novo, ele merece e eu vou ter que levar na próxima? Começamos pela segunda parte, depois tu me lembra a primeira. Uma convocação, ela é feita construída, ela não é momentânea só. Ela é de construção de campanhas passadas, de campeonatos importantes passados, de história dentro da seleção. A gente traz isso tudo. Eu vou pegar o dado específico do Diego Souza em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, ele é um efeito cumulativo dele, da boa participação, da função dele de não ser um pivô, mas ser um jogador de movimentação, de composição no meio campo. Só para dar um exemplo, então, ele, Rodrigo Caio, Douglas Costa, tudo, é uma construção nesses diversos jogos, Tyson, enfim, pode colocar todos os outros, é uma construção. Em termos de equipe individual, dá para perceber também e dá para tirar, mesmo não tendo como é que se faz, como é que se diz, está me fugindo, um entrosamento maior, e ele principalmente é no processo de saída de bola ofensivo, as características, eu ficava toda hora pedindo para meter bola nas costas, porque eles estavam fazendo marcação, pressão alta, e aí tu abre espaço, então alternar movimentos, faz a jogada curta, mas não tira de uma zona de conforto, confortável o adversário com uma bola longa, e era principalmente no Douglas Costa para a gente acionar, mas as percepções de cobertura dos defensores a gente consegue ver, a gente consegue, o senso de equipe que o atleta, né, alto nível, mesmo com, e aí também levou com quatro trabalhos táticos, 5 importantes, também já buscou esse sentido de apoio ao companheiro, e nisso me deixou feliz. Tite, faltam agora na nossa contagem regressiva 8 jogos até a convocação final, 4 amistosos e mais 4 jogos pelas eliminatórias. Fazendo um balanço geral de tudo que você conseguiu aí junto com a seleção brasileira nesses 11 jogos, são 10 vitórias, 1 derrota sob seu comando. Quanto que você acha que da seleção já está pronta? Quantos jogadores daquela lista final você já imagina que tem um espaço garantido para a Copa do Mundo do ano que vem? Primeiro o Vini colocou que são 5, talvez 6 jogos, é isso? Amistosos. 5 ou 6, mais 4 oficiais, 10. E para hoje nós estamos projetando em relação à Copa do Mundo, naquele planejamento, no mínimo uns 3 amistosos que antecedem, né, para ter um tempo hábil da gente trabalhar a equipe. Eu não tenho condição de te assegurar, justamente por isso. Os atletas vão construindo uma convocação em cima dos bons momentos dele,
nas suas equipes. Eu até fechei a palestra, eu digo, eu estou sendo ladrão também, eu digo, ladrão do trabalho de vocês, dos técnicos de vocês, a quem eu quero agradecer, eu digo, agradeçam os técnicos de vocês, porque eu estou sendo ladrão do trabalho que eles fazem bem feito também. Aqui nós tivemos 6, 8, 10 dias, e vou exigir, vou cobrar de vocês um nível de concentração alto, qualidade técnica individual, mas também roubar um pouquinho desse trabalho que eles fazem com os técnicos deles. E eles vão construindo, a gente vai colocando assim, eu digo, se tu imaginar uma poupança, quem está nos ouvindo, a gente vai colocando uma boa atuação, uma boa entrada, uma boa finalização, um gol, uma cobertura. Isso tudo, a poupança vai estar e depois eu vou olhar no final. Legal, aí o treinador da seleção brasileira, o Tite, que olha, vem fazendo um trabalho sensacional, só perdeu uma para a Argentina e daquele jeito, né? O Brasil sem os seus principais jogadores e foi totalmente injusto. O Brasil pressionou, bola na trave, não teve jeito. Mas o Tite realmente está de parabéns. Obrigado para você que participou com a gente, torcedor do Tigre, parabéns. E terça-feira o Criciúma joga contra o Londrina. O Esporte em Questão volta sábado que vem, se Deus assim permitir, sempre aqui na TV Primavera. Bom sábado, bom final de semana.